é o Furacão, o Atlético que encara o América Mineiro, já num outro momento, mais aliviado, vem com classificação na Libertadores, voltou a vencer no Brasileiro. Um jogo importantíssimo também pro Atlético, né, Ale? Que vai jogar fora de casa e quem sabe pode até entrar no G4. É verdade, Jana. Boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto. E um abraço especial a você, o nosso ouvinte, sempre aqui na Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio, no 107.1, como também online no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Furacão que pode sim, né, entrar no G4, claro, depende da combinação de resultados. O Atlético é o 7º colocado na tabela do Brasileirão, tem 15 pontos conquistados. O Atlético é um dos poucos times que ainda não empatou no Brasileiro, né? O Atlético venceu 5 e perdeu 4 jogos nesse Brasileirão 2023. Tá, é verdade, bem na tabela, tá entre os primeiros, 7º colocado, 15 pontos conquistados, e está apenas 2 pontos do 3º colocado, o Galo Mineiro, o Atlético lá de Minas Gerais, que tem 17 pontos, o Grêmio também tem 17, Flamengo e Fluminense também estão à frente do Furacão com 16 pontos. O Atlético, dependendo de como for a rodada, pode ultrapassar esses times, chegar mais próximo do Palmeiras. O Palmeiras é o vice-líder com 19 pontos e o Botafogo ainda é o líder com 21 pontos. O Atlético, portanto, está 6 pontos atrás do líder do campeonato. Um início que teve suas turbulências, é verdade. O Atlético chegou a ter 4 derrotas seguidas agora recentemente, no começo do mês. No final do mês passado, final de maio, e depois agora 2 vitórias seguidas. Dessas 4 derrotas foram 2 pelo Brasileiro. Perdeu pro Red Bull Bragantino fora de casa, com um time extremamente reserva em relação ao time que o técnico Paulo Turra tem utilizado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, e também partidas da Libertadores e da Copa do Brasil, as derrotas do Atlético, as 4 derrotas seguidas. Mas agora vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Botafogo pelo Brasileirão, numa partida contra o líder do campeonato, logo após a classificação na Copa do Brasil na Arena, e na mesma Arena da Baixada bateu o Libertad do Paraguai, garantiu a classificação antecipada na Libertadores, e agora terá novamente o seu time, a força máxima que o Paulo Turra tem à disposição para a partida contra o América. A gente lembra que não teremos jogos do Campeonato Brasileiro na semana seguinte, na semana que vem, porque é data FIFA, e a partir desse ano o Brasileirão vai respeitar a data FIFA. O Atlético e o Coritiba também na Série A não vão jogar, né? Folga, galera! Finalmente! Não, e a equipe do Bate Pronto... lá na casa da TT, na casa nova da TT. Não, ainda não, só em dezembro. A equipe do Bate Pronto terá um final de semana de folga, porque o Paraná joga sexta, né? Paraná joga sexta-feira. E a gente não trabalhará sábado e domingo, algo raro pra todos nós, sem partidas. Não precisa de escala. É verdade, pro final de semana não precisa. O Atlético não terá o Pedro Henrique, zagueiro que vem sendo titular. A negociação com o Zé Ivaldo ainda não saiu. O Zé Ivaldo debate os empresários do Zé Ivaldo debatem a negociação com o Atlético, a renovação de contrato. O contrato do zagueiro, que começou a temporada como titular e perdeu a vaga justamente por causa do imbróglio da renovação, termina em dezembro. A partir do mês que vem, o Zé Ivaldo pode assinar com qualquer outro clube e ir de graça para outro clube, né, sem que tenha que pagar uma taxa de transferência para o Atlético. Então o Zé Ivaldo, enquanto não acertar, vai ficar no banco de reservas, deve ser titular na partida de agora contra o América Mineiro, com a suspensão do Pedro Henrique. E o Vitor Bueno volta de suspensão. O Pedro Henrique tomou o 3º amarelo contra o Botafogo, o Vitor Bueno havia tomado na partida anterior, cumpriu a suspensão já, volta ao time. E aí o debate que eu queria propor era justamente esse: se tem um time mais perto do ideal, porque claro, não tem Fernandinho e Pablo. O Dalk é contra Pablo e Vitor Roque, a gente já sabe que pra ele joga ou um ou o outro, e é uma opinião até que é bem comum aqui no Bate Pronto, né, que é bem aceita, porque o Pablo na ponta acaba ficando meio penso, né, ele não é um jogador da posição. Com o Vitor Bueno de volta e o Zé Ivaldo entrando na zaga, esse é o time mais ou menos ideal. É claro, o Fernandinho tá fora ainda machucado, é o titular absoluto da posição. Assim, eu não sei o que a Jana acha, mas eu acho bizarro o Paulo Turra, nesse caso, usar o Zé Ivaldo. É tipo o que a gente tem falado do Coxa com o Vilar. Tá sempre no banco, mas nunca entra. Tem o Kaique Rocha. Pô, o Atlético investiu uma grana no Kaique Rocha. O Kaique Rocha fez um baita campeonato brasileiro no passado pelo Internacional. Qual que é o problema do Kaique Rocha nesse momento? Não é o momento... É ritmo, né? Pois é, voltando mas... de lesão. Sim, mas aí tem todo o imbróglio. O Zé Ivaldo não é utilizado nos jogos mais importantes, que muitas vezes é necessário, porque pra mim o Zé é o melhor zagueiro que o Atlético tem hoje. Por que nesse momento, então, não usa o Kaique Rocha? Porque às vezes ele relaciona, vai pro banco e não joga, né?
Então, acho que não faz muito sentido. Então, acho que é o momento, talvez, até... Porque agora o Atlético ele tem uma trégua, né? Os jogadores vão ter um pouco mais de tempo, não tem aquele monte de jogos, né? Não vai ter jogo a cada 3 dias, 4 dias. 11... Agora, né? Mas depois vai voltar. Depois são vai, 10 mas dias, né? na São 10 Libertadores dias entre um jogo e outro. já encaminhou e vai jogar só no final do mês. Aí a Copa do Brasil é depois só, né? A Copa do Brasil depois, assim como... só no mês que vem, né? Assim Só no mês que vem. Claro, tem o jogo do Alianza Lima pela Libertadores, né? Mas que vale dia pro 27? Atlético... Dia 26, terça-feira. 26? Que vale pro Atlético a classificação, Atlético mas só os joga terça. mata-mata só em julho. Sim. Da Copa do Brasil e do Brasileiro. E o Atlético joga esse domingo, 11 da manhã, e depois joga na outra quarta, dia 21, 10 dias depois, contra o São Paulo no Morumbi. Então, ele É a pode... agenda do Atlético, tem eu 10 acho dias que de é um descanso. jogo que ele poderia utilizar, porque... não tem sequência, né? Não tem ganhado oportunidades. O Kaique Rocha, a gente faz tempo que não fala aqui, né? Porque ele raramente é relacionado assim para as partidas. Então acho que é uma oportunidade, principalmente porque existe ali um desfalque na zaga. Então ele vai precisar repor e eu acho que não precisa inventar. E eu falo muito disso por conta do imbróglio mesmo. Pô, se tem esse imbróglio, se eles não querem utilizar o Zé Ivaldo como titular em jogos importantes... Por que usa agora que o Pedro Henrique tá fora, entendeu? É nesse sentido, porque o Zé tem jogado. Ah, não, o Zé não vai ser titular. Beleza, daí esses dias ele foi titular contra o Botafogo, porque o Thiago Heleno tava fora. É verdade. Agora ele vai ser titular contra o América Mineiro porque o Pedro Henrique tá fora. Tá, mas então qual que é o sentido de não utilizar ele quando tem ele à disposição no banco de reservas? Sendo que a dupla de zaga titular que se consolidou esse ano foi Zé Ivaldo e Thiago Heleno. Até porque o Zé Ivaldo traz uma característica até ofensiva diferente pro Atlético. Claro, né? ele é quebrador de linha. Por exemplo, o Vitor Cuesta no Botafogo, que é muito elogiado pela questão de conseguir sair jogando, até pelos cruzamentos que ele faz com a perna esquerda, o Vitor Cuesta que é canhoto. O Zé Ivaldo tem feito isso muito bem pela direita no Sim. Atlético, nos jogos que jogou como titular, por exemplo. Então, aí Tem que gol, vem tem assistência na temporada. Mas no geral, assim, beleza, o time do Atlético vai praticamente titular. É importante conquistar uma vitória fora de casa. Contra o América, que vive num momento de oscilação ainda. O América tá se recuperando do que começou o Campeonato Brasileiro, começou muito mal o Campeonato Brasileiro, chegou a ser lanterna do Campeonato Brasileiro no começo, nos 3 primeiros jogos, que levou 3 gols em todos. Então tem que aproveitar esse momento de oscilação do adversário. O Atlético que vem de uma classificação para a próxima fase da Libertadores, vem de uma vitória importante em casa contra o líder da Série A, né? Então esse é um jogo importante para pontuar, na minha opinião, principalmente para se manter lá na parte de cima, porque depois você pega um São Paulo e é um adversário mais difícil. E o São Paulo bem, né? São Paulo bem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, São Paulo né? tá evoluindo Ontem... muito. O São Paulo, inclusive, além do jogo de ontem, perdeu pro Grêmio num jogo que poderia ter sido qualquer resultado. E saiu na frente em Porto Alegre. Sai na frente, poderia ter vencido o Grêmio, como perdeu, como poderia ter empatado. O jogo foi muito aberto. Estão tocando no Caleri esse ano, né? Toca no Caleri que é gol, e ele está fazendo gol. Tá fazendo gol. Ele é muito bom. Enfim, o Atlético, na minha opinião, tem uma boa oportunidade de vencer, mas daí fica esse questionamento mesmo da questão do Zé, porque o Ale já vem trazendo tanta essa informação de que o Atlético não utiliza porque está nesse imbróglio ainda da renovação, mas daí, quando um não está, utiliza o Zé. Daí Pois isso que não faz sentido pra mim. Agora eu vou utilizar, não, melhor dar uma poupada. Daí agora precisamos dele. Então não consigo encontrar assim que seja realmente esse apenas o critério, né? Mas eu acho que é o melhor zagueiro do Atlético no momento. A gente tem, claro, o Thiago Heleno, que tem uma baita experiência, um cara que tem uma história, mas também em alguns jogos ele tem oscilado, acho que até por conta do cansaço, né? E por conta de toda a experiência que ele tem, ser um jogador mais velho, mas o Zé Ivaldo acho que vive um grande momento, tem sido super importante pro Atlético. Todas as vezes que entra, ele corresponde, né? Não é aquele jogador que entra, né? Uma substituição que não deu certo. E eu acho que o Vitor Bueno também. Eu acho que o Vitor Bueno é um reforço importante que o Atlético ganha, Você né? escalaria ele como titular hoje? Com a fase do Christian? Então, é o Ou Christian... junto com o Christian? Sei. Mas daí os dois ali no meio, ou daí um pela ponta? Não sei. Você que escala. Eu achei bem estranho a opção do Turra de colocar o Vitor Bueno pela ponta esquerda no último jogo. Isso eu acho que não dá muito ele vai certo. mais ali centralizado, né? E o Christian também, poxa, ele fez uma partidaça, né? No último jogo, então
é um jogador que tem muitas credenciais para ganhar também uma vaga como titular. É um jogador que tem um bom combate na finalização, pelos lados também, né? Inclusive, eu acho que com a ausência do Fernandinho, ele tem suprido em determinados momentos essa qualidade que o Atlético ainda carece de ter um pouco mais de criatividade, um pouquinho mais de repertório no meio-campo, né? Quando o Christian entra, parece que a partida, né, ela dá um upgrade ali. O Atlético consegue encontrar o caminho e às vezes fazer o gol, né? Como foi na última partida, ele entrou 3 toques na bola e conseguiu participar bem das jogadas. O Terans ainda não vive um bom momento, né? Apesar de ter voltado e ter essa percepção, ele ainda não voltou assim, talvez no seu melhor, né? Com certeza tem muito mais a contribuir, mas às vezes é uma fase, né? Não vem fazendo bons jogos. Eu acho que ele tem que explorar os jogadores que têm contribuído nesse sentido. Eu acho que o Christian tá um passo à frente, o Vitor Bueno é um grande reforço, mesmo que um ou outro fique no banco de reservas. Poxa, é um baita elenco contra um América, né? Eu acho que o Atlético e o América, existe uma disparidade bem grande em relação à força de elenco, assim, para aguentar os 90 minutos e tentar ter esse poder de reação se necessário. Você falou sobre o América Mineiro, Dalk, só para passar para o nosso ouvinte também. 18º hoje, 7 pontos conquistados em 9 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Tem a pior defesa do Brasileirão com 20 gols, ao lado do Coritiba. E entre os ataques é um dos piores também, né? Vários times lá de baixo marcaram 7, 8 ou 9 gols. O América Mineiro é um dos times que marcou 9 gols apenas no Brasileirão em 9 jogos, 1 por jogo, portanto. E o América, inclusive, deu uma tropeçada nesta rodada, né? Não venceu, perdão. Venceu. Ainda se manteve vivo, né? O Goiás tropeçou em casa, peço perdão. O América venceu o Milionários por 2-0. Vai decidir a vaga na Copa Sul-Americana ainda na última rodada. Enfrenta o Peñarol, que não tem nenhum ponto. Só que tá difícil, né? Tá porque bem tem difícil. 3 pontos. Está ainda 3 pontos atrás do Milionários, só que o Milionários visita o Defensa e Justiça. Então, se o América vencer e o Milionários perder, vai pro saldo. Hoje, o Milionários tem 2 gols a mais de saldo na Sula. Então, o América ainda teria que... se vencer e o Milionários perder, passa no saldo, né? Por causa da conta. 1-0 e 1-0. Ótimo, porque ali tem mais gols que o Milionários. Tem 10 Tem 10 momento, e o Milionários tem 9. 11. Então, passaria em segundo lugar do grupo na Sul-Americana. Que é importante para o América também, né? Que está disputando aí pelo seu segundo ano consecutivo uma competição internacional. Teve na disputa da Libertadores no ano passado. E tirou o Inter da Copa do Brasil, né? Exatamente. Tá entre os 8. Copa do Brasil, tá nas quartas de final. Pega Então, o Corinthians agora. O América também aquele negócio, às vezes, de priorizar competições, né? Ano passado, o Atlético Goianiense fez isso e acabou caindo, né? Chegou na semi da Sul-Americana, chegou na semi da Copa do Brasil e acabou caindo nas duas e caindo no Campeonato Brasileiro. Então tem que se cuidar.